Podes aceitar o evangelho do Senhor e realizar obras imortais? Não posso, não posso, clamou o rapaz, abeirando-se do desespero. Sinto que não me é possível fugir à verdade. Sou teu filho, sim, mas sou contra o Cristo. Não admito uma fé que anula o brilho e o valor. Se não fosses cristão, provavelmente não teríamos atingido este abismo de sofrimento moral. Morrerei com os nossos antigos orientadores. Consagrei minha total confiança às divindades, não posso afastar-me do santuário de nossa fé. Não te conturbes, observou o pai, sereno e bondoso. Não seria agora, nos derradeiros instantes de meu corpo, que terçaria armas contigo, em disputa religiosa. Começas, presentemente, a viver. Quantos problemas te reserva o futuro, quantas lições recolherás, em contato com as dores humanas, enquanto os nossos velhos deuses se arrojarão ao pó de que se formaram, Jesus viverá eternamente. Ele te socorrerá em algum ângulo da estrada, como socorreu a mim. Amanhã, quando o muro de sombra estiver levantado entre nós, continuarei velando por teus passos. Seguir-te-ei a luta, de perto, e voltarei a estar contigo, possivelmente noutro corpo. Renasceremos sempre até o aprimoramento integral de nossa alma. Aqueles que se amam jamais se separam. Morrer não é afastar-se de maneira irremediável. De uma vida mais livre, podemos acompanhar os seres amados de nosso roteiro, inspirando-lhes novos rumos. Por enquanto, nada possuo de mim com que te possa auxiliar, contudo, confio na eficácia da oração e continuarei implorando a bênção de Jesus, em nosso favor. Não importa a transitória impossibilidade de crer em que te encontras. Por minha vez, nada fiz ainda com que possa merecer a divina proteção e tenho recebido, incessantemente, o amparo celeste. Espiritualmente, meu filho, somos ainda crianças no grande e abençoado caminho. Qual acontece ao menino inconsciente, na infância terrestre, que se desenvolve sem perceber a grandeza do sol que nos sustenta, seguimos na senda humana, ignorando a infinita sabedoria que nos ampara e dirige. Apesar disso, por trás de todos os dons que nos felicitam, vive Deus que nos criou para o bem eterno e que espera por nosso crescimento com desvelos paternos. Nesse instante, provavelmente pelo excesso de forças que despendera, o moribundo caiu em perigosa crise hemorrágica. Golfava o sangue, copioso, através da boca e das narinas, dificultando a respiração. Tassiano inclinou-se, então, com filial piedade para o agonizante, buscando socorrê-lo. Sentia-se, enfim, tomado de compaixão. Percebendo talvez o carinho que renascera no espírito do enteado, Vetúrio, sem dizer palavra, retirou-se, deixando-os a sós. Entretanto, o presbítero não mais tornou ao entendimento particular com o filho. Quando reabriu os olhos, trazia-os desmesuradamente abertos, qual se estivessem postos em horizontes diferentes da vida. Quinto Varro não mais enxergou o recinto acanhado da clausura. As paredes do cárcere, ante a visão dele, haviam desaparecido. O duro leito era o mesmo e podia ver Tassiano, junto de si, mas o espaço, em torno, estava repleto de entidades espirituais. Dentre todas, o agonizante reconheceu, de imediato, o velho Corvino e o pequeno Silvano, que o olhavam afetuosamente. O santo apóstolo que o precedera, na grande viagem da morte, sentara-se à cabeceira e acariciava-lhe a fronte empapada pelo suor da agonia. Silvano, por sua vez, fazia-se seguir de algumas dezenas de crianças, sobraçando delicados instrumentos de música. Varro estampara, no rosto, largo e belo sorriso. Dirigindo-se a Corvino, com palavras que o jovem patrício passou a tomar como sendo manifestação alucinatória, falou em voz baixa, estranhamente reanimado: benfeitor querido, este é o filho de minha alma, é o doce menino, a quem me referi, em nossas antigas conversações, em Roma. Cresceu em outros braços e desenvolveu-se em outro clima. Ó meu pai, tu sabes que longas e torturantes saudades me dilaceraram o coração. Tu sabes como suspirei por esta hora de compreensão e harmonia. Contudo, ai de mim, os que se amam profundamente, na terra, costumam reencontrar-se no justo momento da grande separação. Ó Pai querido, não me relegues a aflição que trago no peito opresso. Balsamiza meu espírito ulcerado, sustenta-me para a viagem da morte.
Dá-me forças, a fim de que eu possa seguir em paz, avançando no caminho que o Senhor me traçou. Não permitas que os meus pés venham a vacilar na jornada nova. Daria tudo agora para ficar e desvelar-me pelo Filho inesquecido, no entanto, o nosso Divino Mestre honrou-me com o seu testemunho de confiança. Devo partir, deixando na retaguarda o fatigado corpo que me serviu de tabernáculo. Consola-me, porém, a certeza de que prosseguiremos ligados uns aos outros pelos laços sublimes do amor que, em toda a parte, é a herança gloriosa de nosso Pai Celeste. Perdoa-me a insistência com que me prendo a Tassiano, nos minutos supremos de minha despedida da terra. Ele ainda está moço e inexperiente. Não tem ainda suficiente altura espiritual para compreender o Evangelho, mas o futuro nos auxiliará a vê-lo triunfante. Abnegado Corvino, não o abandones. Ajuda-o a refletir na grandeza da vida e a descobrir a luz do conhecimento cristão. O agonizante fez longo intervalo, enquanto o rapaz lhe afagava as mãos, sufocando as lágrimas. Em seguida, retomou a palavra, exclamando: sei que só a meditação na magnanimidade do Eterno devia ser agora o meu pensamento único. Sei que só a infinita bondade do Senhor pode suprir o vazio de minha insignificância, contudo. Tassiano é meu filho. Jesus nos prometeu ilimitado perdão quando muito amássemos. Tassiano. O mártir parecia interessado em prosseguir e o filho mostrava-se ansioso em continuar escutando, mas a resistência de Varro chegara ao fim. O moribundo emudecera. Somente os olhos, fitos no jovem angustiado, falavam sem palavras do carinho e da inquietação que lhe vagueavam na alma. Foi então que Silvânia e a multidão dos meninos que o acompanhavam cercaram-lhe a enxerga humilde e começaram a cantar. Quinto Varro ouviu o velho hino, simples e terno, que ele mesmo compusera para felicitar os visitantes de sua escola, enquanto as crianças repetiam: companheiro, companheiro. Na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro. Recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Quando o coro infantil emudeceu, Varro levantou-se, admirado. Contemplou o corpo que se mobilizara, abatido e exangue. A gratidão pelo invólucro amigo, que lhe propiciara tantas lições, banhava-lhe agora a alma em prece. Em minutos rápidos, reviu todas as lutas e dores do passado, com indefiníveis sensações de paz e de alegria. Corvino abraçava-o, com a ternura de um pai a um filho querido, enquanto vários amigos, à distância, lhe dirigiam pensamentos de amor. O presbítero desencarnado via-se, no fundo, aliviado, quase feliz, mas, de inopino, como quem acorda pela manhã clara, retomando alguma preocupação dolorosa da véspera, sentiu-se dominado por chaga invisível a corroer-lhe o coração. Repentinamente fixou Tassiano, que chorava em silêncio, e reconheceu nele a sua única dor. Inclinou-se, impulsivamente, sobre o rapaz e abraçou-o. O calor daquele corpo como que lhe comunicava nova existência, os raios de sentimento emitidos pelo coração filial pacificavam-lhe o íntimo, balsamizando-lhe a mente atormentada. Conchegou-o, de encontro ao peito, com infinito desvelo, experimentando intraduzível alegria mesclada de amargura. Entretanto, o velho Corvino enlaçou-o brandamente, e falou: Varro, há 1000 meios mais seguros de auxiliar, acima das impressões infrutíferas da tristeza ou da aflição. Reergue-te. Tassiano é filho de Deus. Muitos companheiros encarceram-se, após a morte, nas teias escuras da afetividade menos construtiva, quais pássaros embaraçados em visco de mel, e transformam-se em algozes carinhosos e inconscientes dos próprios familiares. Levanta o teu padrão de sentimento e caminhemos. Voltarás, de certo, a rever teu filho e estender-lhe-ás os braços robustos e generosos, mas, por agora, Jesus e a humanidade devem ser as nossas essenciais preocupações de servidores do Evangelho. O interpelado procurou recompor-se e ergueu ao Senhor o pensamento em rogativa de paz. Sentindo-se dono de faculdades mais sutis, assinalou vozes argentinas, ao longe, num cântico de glorificação a Deus. Varro lembrou-se, então, dos laços de trabalho ideal que o ligavam à comunidade cristã e encontrou forças para desprender-se do filho. Obedecendo ao terno constrangimento de Corvino, afastou-se.
Lá fora, no campo, centenas de companheiros aguardavam-no, em regozijo. Numerosos mártires das Gálias, ostentando palmas de luz que brilhavam de conformidade com a elevação espiritual de cada um, cantavam, jubilosos, em homenagem ao novo herói. Quinto Varro, em pranto de alegria, recordou velhos amigos e lembrou-se de Clódio, o antigo benfeitor, sendo informado de que encontraria o apóstolo naquele mesmo dia, à noite, em Roma, no cemitério de Calisto. Horas mortas, a luminosa assembleia se pôs em movimento, dando a ideia de uma procissão de arcanjos, na direção da cidade imperial. Em pouco tempo, espalhando bênçãos de harmonia no firmamento, atingiram a grande metrópole. Inúmeros missionários da espiritualidade uniram-se aos irmãos gauleses, de tal modo que, ao chegarem os viajores aos túmulos, constituíam imensa multidão. Irmanados em pensamentos de amor, sustentados por misteriosa comunhão, formavam um prodigioso ambiente sob o manto da noite bordado de lantejoulas a faiscarem, sublimes, em todas as direções. Corvino pronunciou sentida oração de reconhecimento a Jesus e, quando terminava a comovente prece de hosanas, um astro solitário surgiu no espaço, descendo no rumo da luzente assembleia. Pousando a pequena distância, transformou-se, rápido, num ancião nimbado de luz. Era Clódio que, aproximando-se, saudou, risonho, os companheiros de fé. Recolheu Quinto Varro num longo e carinhoso abraço e, depois, passando a tribuna, discorreu com indescritível beleza acerca das tarefas sacrificiais do Evangelho, na redenção do mundo. Todos os ouvintes lhe escutavam a palavra, tomados de jubiloso assombro. A elevação geral do pensamento coletivo despedia feéricas irradiações em torno, a incidirem nas lágrimas que inúmeros pioneiros da Boa Nova derramavam, enlevados e comovidos. Terminando, o lúcido orador considerou, com emoção: celebramos hoje o regresso de Varro, nosso abnegado irmão de ideal e de luta. Paladino da nossa causa, honrou todas as oportunidades recebidas. Valoroso soldado do Cristo, quando ferido não feriu, quando humilhado, jamais humilhou. Nas horas de treva, acendeu a claridade da própria alma, e, quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança. Compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros, e, oferecendo a própria vida no corpo terrestre, reencontrou a si mesmo, na gloriosa imortalidade. Antigamente conosco, em recuados séculos, combatia a favor do mentiroso poder humano, adquirindo aflitivas desilusões. Vexilário do ideal de dominação política, não hesitava em submeter os semelhantes pela força, a fim de alcançar os objetivos de vaidade e orgulho pessoais, mas, agora, em legítimos combates consigo mesmo, expurgou sentimentos e propósitos, redimindo-se e santificando-se, em longa e porfiada ascensão. Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar, na condição de esposo, exalçou a mulher que lhe partilhou os destinos, respeitando-lhe as ideias diferentes das dele, como pai, soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho que lhe possuía afetividade, e, na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Campeão do serviço e da fraternidade, guerreou o ódio, exemplificando o amor, e exaltou os dons imarcessíveis do espírito pela humildade com que se devotou à expansão da Boa Nova. Agora, que a sua alma, credora do nosso mais amplo reconhecimento, se afinou, através de notáveis triunfos, com as mais elevadas esferas do amor divino, saudemos nosso valoroso companheiro, em trânsito para resplendentes cimos da vida. Se quiser, poderá, presentemente, dos cumes do saber e da virtude, colaborar com o Mestre em arrojados cometimentos, na santificação do mundo. Que o Senhor o abençoe, na trajetória sublime que lhe cabe por gloriosa conquista, em direção do porvir. Clódio, sorridente, dera por fim da saudação, enquanto comovedora melodia de hosanas vibrava sob o céu enxameado de cintilantes estrelas. Chorando de alegria, o recém-desencarnado abeirou-se do excelso mensageiro e exprimiu-se: humilde, abnegado amigo, tuas palavras falaram fundo a minha alma. Recebo-as por incentivo caridoso à minha pobre boa vontade, de vez que não as mereço, de modo algum.
Sei que a tua generosidade me descerra novos horizontes, que a tua bondade pode conduzir-me às alturas, entretanto, se é possível, deixa-me na terra mesmo. Reconheço-me, por enquanto, incapaz de seguir adiante, mesmo porque minha tarefa não foi concluída. Alguém. Cláudio acariciou-lhe a cabeça e cortou-lhe a frase, acentuando, já sei. Referes-te a Tassiano. Procede como desejares. A decisão te pertence. Recebeste permissão para ajudá-lo, durante um século, e possuis grande saldo de tempo. Fixou nele os olhos doces e penetrantes que exteriorizavam a beleza de sua alma, e perguntou, como desejas alongar a tarefa? Gostaria de renascer na carne e servir junto do filho que o céu me confiou, esclareceu Varro, humildemente. O emissário refletiu alguns instantes e declarou, em nome dos nossos superiores, posso autorizar a execução dos teus propósitos, entretanto, devo notificar-te que Tassiano perdeu as melhores oportunidades da juventude física. Valiosos recursos lhe foram ofertados, em vão, para que se erguesse à glória do bem. Agora, não obstante amparado por teu carinho, será visitado pelo aguilhão da dor, a fim de que desperte, renovado, para as bênçãos divinas. Varro esboçou um sorriso de paciência e compreensão e pronunciou sentido agradecimento. O ágape fraterno prosseguiu brilhante, todavia, quando os companheiros se despediam para o retorno a obrigações comuns. O herói de Leão, instado pelo velho Corvino ao descanso, desejou rever Tassiano, antes de partir. O venerando amigo atendeu-lhe a solicitação, prontamente. Jubilosos e unidos, tornaram a Gália Lugdunense e penetraram, tranquilos, na área do palácio de que o presbítero fora modesto jardineiro. Não precisaram recorrer ao interior doméstico, ao se aproximarem, perceberam os apelos mentais do jovem patrício, a pequena distância. Incapaz de desprender-se da angústia que o absorvia, desde o momento em que se afastara do cadáver paterno, ralado de dor, Tassiano abandonara os aposentos particulares e descera ao jardim, em busca de ar fresco. Tomado de terrível amargura, procurou a Praça das Roseiras, onde tantas vezes permutara impressões com o genitor, então transformado em carinhoso enfermeiro. Parecia-lhe ouvir, de novo, as referências e observações de outro tempo, recapitulando preciosas conversações acerca de literatos e filósofos, professores e cientistas. Revia-lhe, na imaginação, o semblante calmo e, somente agora, reconhecia naquela solicitude de todos os instantes a ternura familiar, que, em sua impulsividade, não pudera discernir. Profunda saudade misturada de irremediável aflição pungia-lhe o espírito. Sob o pálio das constelações matutinas que tremiam alvinitentes, Quinto Varro aproximou-se e osculou-lhe a face orvalhada de lágrimas copiosas. Meu filho, falou, abraçando o Deus é amor infinito, não desfaleças. A oportunidade de redenção ressurge sempre com a divina misericórdia. Reanima o coração perturbado e levanta-te. Nossa boa e santificante luta apenas começa. O rapaz não escutou com os ouvidos da carne as palavras que lhe eram dirigidas, mas recolheu-as em forma de vibrações de incentivo e esperança. Sentindo-se inexplicavelmente aliviado, enxugou o pranto e contemplou o céu constelado de luz. Vamos, continuou o pai abnegado, não gastes inutilmente as próprias forças. Enlaçado brandamente, ergueu-se o jovem, sem saber como, e, sustentado pelo benfeitor espiritual, retomou o caminho de volta à casa, entregando-se ao repouso. O missionário invisível orou junto dele e impôs-lhe as mãos. Envolvido nas ondas reconfortantes de doce magnetismo, Tassiano adormeceu. Com a íntima aventura de quem cumpre um dever sagrado e belo ao coração, Quinto Varro, amparando-se em Corvino, retirou-se, feliz. Abraçados, os dois amigos alçaram-se ao santuário de paz e reconforto que lhe serviria de residência, nas esferas da alegria imortal. Em torno, a alvorada ruborizava ao longínquo horizonte. Esmaecia o fulgor das estrelas e passarinhos madrugadores anunciavam à terra que um novo dia começava a brilhar. Segunda parte. Provas e lutas. O ano 250 corria sob nuvens pesadas. Desde a subida de Décio ao poder, a metrópole romana e as províncias atravessavam enormes inquietações.
O novo imperador odiava os postulados do cristianismo e, por isso, desencadeara terrível e sistemática perseguição contra os prosélitos do novo ideal religioso. Editos sanguinolentos, ordens rigorosas e missões punitivas foram expedidas em variadas direções. Ameaças, buscas, inquéritos e prisões espalharam-se em toda a parte. Fogueiras, feras, espadas, unhas de ferro em brasa, ecúlios, tenazes e cruzes foram trazidos fartamente aos processos de flagelação. Prêmios foram estabelecidos para quem inventasse novos gêneros de tortura. E os magistrados, quase todos dados ao culto do temor e da bajulice, primavam na execução dos desejos do novo César. Em Cartago, as famílias cristãs sofriam vexames e apedrejamentos. Em Alexandria, os suplícios se multiplicavam sem conto. Nas Gálias, os tribunais viviam repletos de vítimas e delatores. Em Roma, intensificavam-se os espetáculos de morte nos circos. Entre os sucessos deploráveis da época, a Vila Vetúrio, em Leão, mostrava-se menos festiva, todavia, mais laboriosa e mais frutescente. Desde a morte de Varro, Opílio retirara-se em companhia de Galba, para a capital do mundo, sem jamais haver trocado palavra com o genro. As terríveis surpresas havidas entre ambos, desde o suicídio de Flávio o Súbrio, cavaram, entre os dois, abismos de silêncio e fria animadversão, no fundo dos quais as amargas revelações obtidas jaziam como segredos indevassáveis do coração. Desajustado, desde o instante em que tomara conhecimento da verdade alusiva ao pretérito, Tassiano buscava afogar no serviço as mágoas e as preocupações que lhe conturbavam o mundo íntimo. Devotado à esposa, que sempre lhe merecia o maior carinho, tentou concentrar nela todos os seus cabedais afetivos. Entretanto, Helena era demasiado frívola para compreender-lhe a dedicação. Absorvida em atividades sociais numerosas, viajava frequentemente, ora visitando relações de amizade em localidades fronteiriças, ora seguindo ao encontro do pai e do irmão, na metrópole imperial. Estranhara, a princípio, o afastamento paterno, cuja verdadeira causa jamais conseguiu conhecer, mas habituou-se, por fim, com a ausência de Vetúrio, supondo que o genitor encontrava mais alegria em envelhecer, tranquilo, na cidade que lhe servira de berço. Sempre acompanhada de Anacleta, sua antiga governanta, era assídua frequentadora do teatro, do circo, das corridas e dos jogos. Não valiam, para alterar-lhe a conduta, as solicitações reiteradas do esposo, dado a meditação e a dignidade doméstica. A jovem senhora encontrava cada dia 1000 pretextos de ausentar-se, escrava da opinião pública, das convenções, das modas e dos folguedos impróprios da sua condição. Vetúrio realmente se desligara do enteado, mas não largara a mão dos interesses patrimoniais e, a fim de proteger-se, enviara à herdade um liberto grego de sua confiança, de nome Teódulo, conferindo-lhe o direito de partilhar com o genro os serviços administrativos. Teódulo era um solteirão inteligente e astuto, invariavelmente disposto à curvatura da cerviz para oferir vantagens para si mesmo. Fizera-se amigo de Tassiano, mas em muito maior grau da esposa, cavando sutilmente a separação entre os dois. Se a dona da casa pretendia um passeio a Viena, ou a Narbona, era o primeiro a apresentar-se para guiar-lhe a condução. Se desejava cruzar o Mediterrâneo, para excursões a Roma e adjacências, era ele a pessoa indicada para segui-la, de perto, de vez que o marido, com estranheza para a mulher, não parecia inclinado a qualquer reencontro com o sogro. Tassiano, não obstante o vigor juvenil dos 34 anos, revelava-se profundamente modificado. Não era mais o moço de outro tempo. Ensimesmara-se. Já que lhe não era possível encontrar na companheira a confidente desejável, vivia psiquicamente insulado, aplicando no serviço do campo todo o potencial de suas forças. Não podia crer-se rico, de vez que se achava ligado aos interesses de Vetúrio, preso à fatalidade doméstica. A propriedade era quinhoada de rendas substanciosas, mas a sua posição em família colocava-o em subalternidade econômica, de vez que, no fundo, Helena era a filha legítima, com quem o dono da herdade se entendia diretamente, através de correios constantes.
Muitas vezes, considerar a conveniência de adquirir um sítio, em que pudesse exercer a autoridade que lhe era própria, entretanto, a realização nunca saíra do projeto. As despesas da esposa eram demasiado expressivas para que pudesse aventurar-se em semelhante cometimento. Helena despendia somas enormes no fausto de sua carreira social. Por isso mesmo, interrompida a intimidade dele com o padrasto, desde a morte de Varro, via-se o rapaz torturado por incessantes problemas financeiros, que as suas múltiplas atividades mal permitiam resolver. A única compensação que usufruía era o consolo que lhe vinha da constante ternura da segunda filha. Nascera Blandina, em 243, como se fora uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Enquanto a primogênita, menina e moça, apegava-se ao espírito materno, copiando-lhe as predileções e atitudes, a menor colava-se ao pai, exclusivamente. Acompanhava-o em seus giros solitários pelo bosque, seguia-lhe as meditações no jardim. Não valiam ralhos da governanta, nem observações dos mais íntimos. Blandina parecia uma flor permanente a engastar-se na destra paterna. Diariamente, ao amanhecer, era a única pessoa de casa a orar, em companhia de Tassiano, ante a estátua de Cíbele, a deusa maternal. Certa manhã, vamos encontrá-los conversando em extenso vinhedo. Papai, indagava ela, de cabelos soltos, beijados pela luz solar. Quem fez o campo, assim tão belo? O genitor, sorrindo, respondeu feliz: os deuses, filhinha, os deuses nos concederam as árvores e as flores para o embelezamento de nossa vida. A menina, embriagada de júbilo infantil, tomou um cacho de uvas amadurecidas e perguntou, de novo: mas, papai, qual dos deuses nos traz uvas tão doces? O companheiro, satisfeito com a curiosidade dela, sentou-a nos joelhos, explicando: quem nos concede a benção da colheita, é Ceres, a generosa deusa da agricultura. Talvez prevendo novas interrogações da pequena, continuou: Ceres fez longas viagens entre os homens, ensinando-os a arar o solo e a preparar boas sementeiras. Possuía uma filha, de nome Prosérpina, carinhosa e bela como tu, mas Plutão, o rei dos internos, roubou-a, cruel. Oh, por quê? Interferiu Blandina, interessada. E o moço prosseguiu, pacientemente: Plutão era tão feio, que não achou mulher que o amasse. Então, um dia, quando Prosérpina colhia flores nos campos sicilianos, o medonho Plutão assaltou-a e conduziu-a para a sua horrível morada. Pobrezinha, lamentou a pequerrucha, penalizada, e a mãe dela não encontrou algum meio de salvá-la. Ceres sofreu muito até que lhe descobriu o paradeiro. Desceu aos infernos, a fim de recuperá-la, mas a filha era meiga e bondosa e, por isso, afeiçoara-se ao tirano que fora obrigada a receber por marido. Compadecendo-se do esposo, não mais quis voltar. Géres, então muito aflita, recorreu a Júpiter, o senhor do Olimpo, mas tantas perturbações sobrevieram que o grande deus julgou melhor determinar que Prosérpina, cada ano, passasse 6 meses em companhia da mãezinha, e os 6 restantes junto do companheiro. A menina suspirou, aliviada, e comentou: Júpiter, nosso pai do céu, foi sábio e bondoso. Em seguida, os olhinhos vivos escuros se lhe iluminaram. Abraçou Tassiano, nervosamente, e indagou: papai, se Plutão me roubasse, o senhor me procuraria? Sem dúvida, replicou Tassiano, rindo-se, mas não há perigo. O monstro jamais nos incomodará, como sabe o senhor. O paizinho enlaçou-a, informando: temos nossa mãe Cíbele, Blandina. Nossa divina protetora jamais nos abandona. A pequena, confiante, estampou satisfação e paz na fisionomia ingênua. Enquanto o moço Patrício passava a orientar o trabalho de alguns escravos, a criança correu, alhures, encontrando grande borboleta a mover-se dificilmente. Blandina recolheu-a, com extremo cuidado, nas dobras do leve peplo de lã e apresentou ao genitor, reclamando: paizinho, será que as borboletas não possuem um Deus que as ajude? Como não, minha filha? Os gênios celestes cuidam de toda a natureza. Mas onde estaria o socorro para uma pobre criatura como esta? Tassiano sorriu e, dando-lhe a mão, acentuou: vamos comigo, vou mostrar-te. Deram alguns passos e alcançaram límpida corrente. Tassiano, carinhoso, indicou-lhe o córrego cantante e esclareceu: as fontes,
Minha filha, são dádivas do céu, em nosso favor. Deixa tua borboleta ao pé das águas, ela está sedenta. A pequena obedeceu, feliz. E ambos, pelo dia dentro, passearam juntos e juntos brincaram, observando os lagartos que se arrastavam ao sol. Para o filho de Quinto Varro, agora, introspectivo, a presença da menina era talvez a única felicidade que desfrutava na terra. De retorno à casa, corados e bem dispostos, foram recebidos com grande reboliço. Chegara um correio de Roma e Tassiano, desconcertado, sabia que um acontecimento desses era sempre um sucesso desagradável para ele. A esposa fazia-se mais exigente e mais áspera. Com efeito, logo que se viu no interior doméstico, Helena convidou-o a entendimento particular, apresentando-lhe longa mensagem paterna. Opílio insistia pela viagem da filha e das netas à metrópole. Vivia saudoso e, sobretudo, excessivamente preocupado com a situação de Galba, totalmente entregue, como sempre, às companhias indesejáveis. Não se resignava à ideia de que o rapaz prosseguisse solteiro. E, confidencialmente, rogava a Helena a estudar-se com o genro a possibilidade do consórcio entre tio e sobrinha. Lucila, a neta que ele vira nascer, atingira os 15 anos. Não seria conveniente aproximá-la do solteirão, tentando-se algum esforço regenerativo, apesar da diferença de idade. A sociedade romana, dizia o velho, achava-se em decadência. Grandes fortunas estavam dissipadas pela imprevidência de famílias patrícias tradicionais. Não seria justo, perguntava, preservar os próprios bens com um novo enlace no próprio ambiente doméstico? Tassiano leu a carta, mostrou no rosto o imenso desagrado que o possuía, e comentou, entediado, o velho Opílio, de certo, respira ouro. Não tem outra ideia na cabeça que não seja dinheiro, defesa do dinheiro e multiplicação do dinheiro. Creio viveria ele descuidadamente no inferno, desde que o reino da sombra fosse construído sobre moedas. Que disparate, que felicidade poderá advir do casamento de uma jovem de 15 anos com um libertino da qualidade de Galba? A senhora fez-se pálida e recomendou, transtornada, não tolero qualquer referência desrespeitosa a meu pai. Ele tem sido sempre amável e generoso. E, mirando o esposo, de cima para baixo, prosseguiu, que poderíamos oferecer a Lucila, na província repleta de escravos e pobretões? Além disso, o matrimônio de nossa filha com meu irmão seria um feito de grande sabedoria. Meu pai sabe sempre o que faz. O marido, no fundo, desejou prorromper em gritos de revolta. Com que direito deliberavam, assim, quanto ao destino de sua primogênita, era ela demasiado verde para qualquer escolha. Por que não confiar-lhe o juvenil coração aos braços do tempo, de modo a decidir-se com calma? Sabia, de experiência própria, que a felicidade nunca seria fruto de constrangimento. Renunciava, contudo, a qualquer argumentação. Entre ele e Vetúrio existia um mar de lodo e sangue. Nunca lhe desculparia o infortúnio paterno. A amizade que os ligava em outro tempo convertera-se em ódio silencioso. Entretanto, a esposa era filha dele, no sangue das filhinhas, era obrigado a receber-lhe a marca familiar. Poderia discutir, contender, guerrear, contudo, era agora individualmente pobre e não conseguiria vencer o gigante financeiro que o destino lhe impusera por padrasto. Ia lutar verbalmente com Helena, não seria preferível calar-se? Diante da sombria mudez do esposo, ela continuou, há mais de um ano não vejo meu pai. Agora, devo seguir. Outra alternativa não me resta. A embarcação não estará em Massília provavelmente na semana próxima. Desta vez, suponho contar contigo. Meu pai espera por ti há muitos anos. Como quem despertasse de um pesadelo, Tassiano replicou, mal-humorado, não posso, é isto. Sempre que necessito de teu concurso para alguma excursão importante, primas pela ausência. Temos um mundo vasto de alegrias e divertimentos, mas preferes o cheiro de cabras e cavalos. Helena, não é bem assim, considerou o marido, apoquentado, o trabalho. Ela, porém, interrompeu-lhe a palavra, entre irritada e áspera, sempre o trabalho a eterna desculpa. Não te amofines. Seguirei com Anacleta e Teódulo, em companhia das meninas.
O dono da casa sentiu-se ferido, só em pensar na separação da filha menor, e observou, instintivamente: precisarás de séquito assim tão grande, não te queixes, falou a mulher, sarcástica, cada qual recebe o que procura. Se pretendes solidão, não te agastes por falta de companhia. O marido não respondeu. A filha de Vetúrio começou a providenciar. Costureiras, floristas, ourives e artífices trabalharam com grande azáfama. Todavia, no meio do entusiasmo geral, Blandina choramingava incessantemente. Insistia em ficar. Não queria deixar o genitor. A dona da casa, entretanto, não alterava a opinião. As netas deveriam partir ao encontro do avô. Na véspera da viagem, tão lamurienta se mostrava a menina, que Tassiano, altas horas da noite, levantou-se a fixa de consolá-la, de vez que a esposa, atarefada com preparativos diversos, ainda não se recolhera. Dirigindo-se de um aposento a outro, ouviu rumores abafados em pequeno terraço próximo. Sem ser percebido, lobrigou Helena e Teódulo um colóquio afetuoso. A intimidade a que se entregavam não lhe propiciava ensejo a mínima dúvida quanto à comunhão amorosa entre os dois. O coração bateu-lhe descompassado. Sempre descansara, acerca do procedimento da esposa, apesar do temperamento explosivo com que Helena se caracterizava. Experimentou o impulso de estrangular Teódulo com mãos frias e implacáveis, no entanto, os gemidos de Blandina despertavam-lhe os sentimentos de pai. O escândalo não traria compensações. Ao invés de refazer-lhes o destino, agora plenamente atormentado, regaria, como flecha incendiária, sobre a família que o céu lhe confiara. Punir a esposa seria condenar as filhas. Instintivamente, lembrou-se de Varro, e, pela primeira vez, refletiu amplamente nas tempestades que haviam desabado no caminho paterno. Que forças sobre-humanas teriam conseguido sustentá-lo? Como pudera o genitor suportar o infortúnio doméstico, sem trair a superioridade moral que lhe conhecera? Rememorou as palavras que lhe ouvira em extremis, detendo-se em analisar a elevada concepção paternal com respeito aos direitos da mulher. Desejaria possuir noções tão enobrecedoras, mas sentia-se distanciado de tamanha conquista do espírito. Para ele o perdão era covardia e a humildade expressava a vileza. Por outro lado, lembrou Cíntia, a mãe tristonha que lhe embalara o berço. Compelia a imaginação a recuar até a meninice e verificava que, ainda mesmo nos mais belos dias de consagração carinhosa do padrasto, nunca pudera observar a genitora totalmente feliz. A matrona querida vivera longos anos de alma velada por indefinível amargura. Não estaria Helena adquirindo o mesmo patrimônio de dor? Escutou algumas palavras afetuosas do amoroso par, que a aragem da noite lhe trazia aos ouvidos, todavia, tal qual procedera Quinto Varro, quando ainda não era ele Tassiano senão um anjo tenro, retrocedeu e procurou a câmara da filha. Blandina abraçou-o, reconfortada, como quem sentisse todos os perigos dissipados, ante a presença paterna, e, depois de beijá-lo, adormeceu, tranquila. O moço apertou-a, de encontro ao peito, e, intimamente angustiado, recolheu-se, mudo. No leito, recordou o pai com mais insistência e orou suplicando o socorro dos deuses imortais de sua fé. Tentou sustentar-se em posição de vigilância, mas a prece, à maneira de suave anestésico, oferecera-lhe brando torpor e acabou envolvido em pesado sono. Ao amanhecer do dia seguinte, foi ruidosamente acordado pela esposa, a fim de despedir-se. A caravana partia cedo. Helena e os companheiros pretendiam efetuar breve parada em Viena, de modo a rever amigos. Tassiano, amargurado e carrancudo, pronunciou alguns monossílabos, mas quando chegou a vez de Blandina, que se lhe arrojou, em pranto, aos braços ansiosos, o chefe da família pareceu emocionado e trêmulo. Não me deixe seguir, papai, quero ficar, tenho medo, leve-me para a vinha, soluçava a menina, em desespero. O genitor beijou-a com ternura e recomendou: acalma-te, atende aos desejos da mãezinha, o vovô espera-te, bondoso, a viagem te fará feliz. Minha filha, não pode ser assim, gritou a criança, com os olhos inchados de chorar. Quem rezará com o senhor pela manhã?
fosse pela tortura moral que trazia da véspera ou pela angústia daquele adeus que lhe cortava o coração, o patrício sentiu que a emoção lhe sufocava o tórax represso. Entregou Blandina aos braços de Anacleta que a aguardava, impaciente, e, num gesto brusco, demandou o interior, buscando a solidão para desfazer-se em lágrimas. Queria desligar-se da amargura que lhe avassalava o pensamento, contudo, quando os carros se afastaram entre as rumorosas saudações dos escravos, ele quase enlouqueceu ao ouvir a estridente voz da filha, reclamando: "Papai, papaizinho." Iniciada a excursão, Helena inquietou-se. Blandina, apesar de todas as repreensões, recusou qualquer alimento. A beleza da paisagem do Ródano não a interessava. A chegada, pois, a Viena, depois de várias preocupações, realizou-se sob pesada nuvem. A pequena acusava febre alta e o coração parecia uma ave assustada na gaiola do peito. De olhos inconscientes, revelava-se completamente alheia à realidade. Pronunciava o nome do pai através de gritos estranhos e dizia ver Plutão num carro de fogo, procurando roubá-la. Teódulo, aflito, chamou um médico, que considerou a menina em grave posição orgânica, desaconselhando a viagem. Em razão disso, o genitor foi imediatamente instado a socorrê-la. Tassiano, atormentado, atendeu presto e o grupo de Helena, restituída a menina aos braços paternais, prosseguiu sem a pequerrucha, que, contente, tornou a casa. Começou então para o patrício e a filha admirável período de refazimento. Amavam-se tão profundamente, com esse carinho doce e perfeito de quem tudo procura dar sem nada receber, que realmente se bastavam um ao outro. Totalmente entregues à natureza, efetuavam encantadores passeios pelos vinhedos e bosques, pelas pastagens e charnecas. Mas não se restringiam agora às caminhadas no campo. Tassiano adquirira pequeno barco, no qual faziam longas incursões pelo Ródano. De entendimento a entendimento, o genitor passou a conversar com a menina, com respeito à educação. Precisavam contratar os serviços de um professor condigno. Não encontrava na fazenda nenhum escravo à altura de semelhante trabalho. "Por que motivo o senhor mesmo não me ensina?" perguntou, certa feita, a criança, quando navegavam além dos muros da cidade, encantados com a magnificência do rio, então enriquecido pelas últimas cheias da primavera. "De mim mesmo, não posso", esclareceu Tassiano, bondoso, "não saberíamos nós dois garantir um programa disciplinar. Como se faz imprescindível." Blandina parou o olhar, no soberbo quadro em torno. O crepúsculo de cera vagaroso, mergulhando a terra em leve sombra, e as constelações no alto começavam a luzir. Tassiano remava sem dificuldades, subindo a corrente, desde o ponto de confluência do Saona, tornando ao centro da cidade, auxiliado pelas virações vespertinas. Pareciam absortos, no grande silêncio, apenas cortado, de quando em quando, pelo voo célere de passarinhos retardatários, quando ouviram a veludada voz de mulher gorjeando na ribeira do rio. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Aladas rosas de seres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia a eterna ressurreição. Dá consolo ao peregrino, que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor. Templos do azul infinito, descerrai a humanidade a glória da divindade na glória do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Aladas rosas de seres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. "Quem estará cantando assim?" perguntou Blandina, admirada. Tassiano, impressionado, remou quase que instintivamente na direção de acolhedora praia vizinha e, à frente da jovem que cantava, ele e a filha não puderam conter a simpatia que lhes nascera nos corações. Amarrou o barco à margem e desceram.
A moça, surpreendida, veio ao encontro da pequena, exclamando: "Bela menina, que os deuses te protejam e protejam também nossa bela desconhecida", murmurou Tassiano, bem-humorado. E, no propósito de dissipar-lhe a timidez, acrescentou: "Por Serapis, nunca ouvi, antes, tão formoso hino às estrelas. Quem teceu tão lindo poema, foi meu pai, senhor." O excursionista sentiu algo estranho no coração. Aquela voz penetrava-lhe as fibras mais íntimas. Enterneceu-se-lhe inexplicavelmente a alma. Que faria aquela mulher assim só, na praia agora povoada de sombras? Observando que ela e Blandina se entendiam num abraço carinhoso e natural, esqueceu a ideia de retornar ao batel e considerou, gentil, francamente, ser-me-ia grato conhecer, de perto, o autor da delicada composição. "É fácil", explicou a moça, alegre, "moramos aqui mesmo." Oferecendo a mão à menina, tomou a dianteira. O trio, depois de alguns passos, penetrou uma casa singela, em cuja peça mais importante, uma sala acanhada e desconfortável, um velho, à claridade de 2 tochas, concertava precioso alaúde. Diversos instrumentos musicais amontoavam-se no recinto, revelando a profissão do dono da casa. Desajeitada, a jovem apresentou os recém-chegados, explicando: "Papai, são 2 viajantes do Rio." Escutaram a canção As Estrelas e interessaram-se pelo autor. "Oh, quão generosos!" E o velho acrescentou, mostrando largo sorriso: "Entrai, a casa é pequenina, mas é vossa." Entendimento reconfortante foi entabulado. O ancião, que se abeirava dos 70 anos, trazia nos olhos e nas palavras irradiante vigor juvenil. Biografou-se, sem afetação. Chamava-se Basílio e nascera em Roma, filho de escravos gregos. Embora endividado com o ex-senhor, Jubélio Carpo, que o alforriara, prosseguia na posição de liberto, agindo por conta própria. Carpo, nobre romano, era quase da idade dele. Meninos ainda, haviam crescido juntos, e, por isso, casaram-se ambos quase ao mesmo tempo. Cecília Prisciliana, a esposa do senhor, adoecera de peste, logo após o nascimento do segundo filho, e Júnia Glaura, sua mulher, escrava e amiga, devotara-se à matrona com tamanho desvelo que conseguira salvar-lhe a existência, mas à custa da própria vida. Adquirindo a perigosa moléstia, Júnia impusera-lhe a viuvez, deixando-lhe uma filhinha de nome Lívia, que sobreviveu pouco tempo. Compadecidos da sorte dele, os patrões emanciparam-no, sob a condição de lhes pagar, em qualquer tempo, os pesados débitos que contraíra, para socorrer os familiares. Todavia, não pudera prosseguir em Roma, onde tantas recordações dolorosas lhe martirizavam o espírito. Desgostoso, retirara-se para a ilha de Cipro, onde passara muitos anos, mergulhado em estudos filosóficos, buscando fugir de si mesmo. Ali recebera como presente dos deuses acentuava sorridente a sua nova filha, a qual deu o mesmo nome da primeira. Lívia surgira-lhe no justo momento em que se via mais infortunado e mais só. Desesperado com os obstáculos constantes que se lhe deparavam, sem nunca haver encontrado recursos para liquidar os compromissos econômicos que o prendiam à casa do amo, dispunha-se a aguardar a morte, quando o céu lhe enviara a nova filhinha, por milagrosa via, refazendo-lhe as esperanças. Desde então, investira-se de nova coragem para lutar. Rearticulou as próprias energias para o trabalho e reassumiu as atividades rotineiras de um homem com problemas mensais a resolver. Restaurando instrumentos musicais, na profissão de afinador, reconheceu que na ilha os rendimentos não responderiam aos novos encargos e, por isso, transferiu-se para Massília, onde encontrou serviço farto e adequados recursos para educar a menina. De sabores numerosos, porém, compeliram-no a mudar-se e escolher a Leão para seu novo campo de ação. Surpreendera-se diante da grande quantidade de harpas, alaúdes e cítaras a reclamarem reajuste. Satisfeito com as novas perspectivas de melhoria econômica, achava-se na cidade, havia 6 meses, reorganizando o próprio caminho. Basílio falava com segurança e brandura, mas notava-se na voz dele algo de dolorido que não chegava a exteriorizar-se. Chagas invisíveis de sofrimento transpareciam-lhe da palavra vazada em risonha compreensão, mas tocada de leve na amargura. O patrício animado e alegre encorajou-o, fazendo-lhe sentir novos horizontes de trabalho.
Possuía muitos amigos e conseguir-lhe rendosos serviços. Para amenizar o ambiente que se anuviara demasiado com os temas inquietantes da vida comum, Lívia atendeu a um pedido paterno, executando alguns números de harpa que Tassiano e Blandina ouviram, encantados. A pequena, enlevada, aquietara-se meiga e silenciosa e o filho de Quinto Varro, como que transportado a diferentes regiões, divagava, através de múltiplas reminiscências, não contendo o pranto de emotividade que lhe assomava aos olhos. Rememorou todos os dias do pretérito, tentando lembrar de como vira em algum lugar em algum tempo o ancião que o fitava, bondoso, e a jovem que cantava com a voz misturada de alegria e de dor, mas debalde. Guardava a impressão de conhecê-los e amá-los, mas a memória negava-se a identificá-los no tempo. Lívia calara-se, mas o visitante prosseguiu absorto, pensando. Foi Blandina quem lhe interrompeu as reflexões, inquirindo, carinhosa: papai, o senhor não acha que Lívia poderia ser minha professora? Um sorriso geral desabrochou na sala pobre. A ideia foi jubilosamente aceita. E naquela noite, quando o adeus se fez sentir, revestido de compreensão e ternura, Tassiano afastou-se, renovado. Esquecer as lutas e os problemas do próprio destino, qual se houvera servido o milagroso néctar dos deuses. O coração do patrício, antes taciturno e angustiado, parecia reviver. 2 sonhos e aflições. De olhos postos no firmamento que se povoava de constelações, vamos encontrar Basílio, envolvido pelas brisas suaves do rio, falando para os ouvidos de Tassiano, admirado: a vida para nós ainda representa impenetrável segredo celeste. Não passamos de animálculos que pensam. O poder é uma fantasia na mão do homem, assim como a beleza é um engodo no coração da mulher. Visitei o Egito, em companhia de 2 sacerdotes de Amatunte, e ali encontramos variados remanescentes da sabedoria imortal. Estudei minuciosamente, nas pirâmides de Gizé, os problemas da vida e da morte, entrando em cogitações profundas sobre a transmigração das almas. O que aprendemos, em nossos cultos exteriores, é mera sombra da realidade. A turbulência política dos últimos séculos prejudicou em toda a parte o serviço da revelação divina. Creio assim que nos abeiramos de tempos novos. O mundo tem fome de fé viva para ser feliz. Não admito estejamos limitados à existência física e o Olimpo há de ampliar-se para responder às nossas aspirações. Não acreditas, porventura, interferiu o interlocutor, preocupado, que nos basta a felicidade coletiva, a confiança pura e simples na proteção dos deuses, dentro do culto aos nossos antepassados? Sim, considerou o ancião. Simplicidade é também uma das faces do enigma, entretanto, meu caro, no caso do nosso tempo de incomensuráveis desequilíbrios morais, avulta o problema do homem. Não somos bonecos nos tentáculos da fatalidade. Somos almas, usando a vestimenta de carne, em trânsito para uma vida maior. Pesquisei em todas as grandes estradas da fé, nos arquivos da Índia Védica, do Egito, da Pérsia e da Grécia e, em todos os instrutores veneráveis, observei a mesma visão da glória eterna a que somos destinados. Tenho de mim para comigo que somos um templo vivo em construção, através de cujos altares se expressará no infinito a grandeza divina. Nas experiências da terra, porém, conseguimos edificar tão somente os alicerces do santuário, prosseguindo, além da morte do corpo, na complementação da obra sublime. Nas lutas da existência animal, desenvolvemos as potencialidades do espírito, habilitando-nos à elevação aos pináculos da vida. E, depois de uma pausa em que parecia refletir quanto aos conceitos que enunciara, ponderou: por isso mesmo, o problema é muitíssimo mais vasto. É indispensável saibamos destacar a dignidade humana, imanente em todas as criaturas. Escravos e senhores são filhos do mesmo Pai. O amigo que lhe registrava atentamente as palavras, objetou: de chofre, igualdade, isso, porém, viria contrariar a estrutura de nossa organização social. Como nivelar as classes, sem ferir as tradições? O velho, contudo, sorriu calmo e acentuou: meu filho, não me refiro à igualdade por violência, que viesse enfileirar na mesma categoria bons e maus, justos e injustos. Reporto-me ao imperativo de fraternidade e educação.
Compreendo que a vida é semelhante à grande máquina, cujas peças vivas, que somos nós, devem funcionar harmoniosamente. Há quem nasça para determinada tarefa, à distância da nossa, como existe quem veja o caminho comum de maneira diferente dos nossos olhos. Atentos à certeza de que o nosso espírito pode viver na Terra vezes inumeráveis, modificamos o curso de nosso trabalho, de existência a existência, como o aprendiz de letras primárias evolve, pouco a pouco, para as mais altas expressões de cultura. Não vemos, pois, como nivelar as classes, o que seria impraticável. O esforço pessoal e o mérito resultante são fronteiras naturais entre as almas, aqui e além. A hierarquia existirá sempre como sustentáculo inevitável da ordem. Cada árvore produz, segundo a espécie a que se filia, e cada qual merece mais ou menos estima, segundo a qualidade dessa mesma produção. Substituamos, assim, as palavras senhores e escravos por administradores e cooperadores e talvez atinjamos o necessário equilíbrio em nosso entendimento. Buscando suavizar o diálogo, o ancião fez pequeno intervalo e acrescentou, sorridente: precisamos de mais humanidade para sermos realmente humanos. Não é justo o cativeiro da sensibilidade e da inteligência e, a fim de que o nosso mundo se adapte à perfeição que o espera, é imprescindível tenhamos bastante coragem de raciocinar em termos diversos daqueles que vão regendo a nossa jornada coletiva, de milênios para cá. As condições de luta e aprendizado na Terra alterar-se-ão totalmente quando compreendermos que somos irmãos uns dos outros. Taciano, na essência, não esposava semelhantes pontos de vista. Nunca pudera ouvir a palavra fraternidade, sem revoltar-se. Contudo, menos impulsivo agora, rememorava as conversações que mantivera com o pai, em outro tempo. Basílio era um autêntico sucessor de Quinto Varro. Admitiu que o novo amigo estaria igualmente impregnado da mística dos nazarenos, mas detestava ainda o cristianismo para fazer qualquer pergunta. Para ele, as divindades olímpicas deveriam ser obrigatoriamente objeto de exclusiva adoração. Anos antes, teria explodido em considerações rudes e contundentes, mas o sofrimento moral lhe havia alterado o modo de ser e, no fundo, não desejava desfazer tão bela amizade. Por essa razão, procurou desviar o entendimento e, fichando no aspecto filosófico, inquiriu: julgas então que já vivemos outras vidas, que já respiramos juntos em outros climas? O velho bem-humorado afirmou, convicto: não tenho qualquer dúvida. E é severo, ainda mais, que ninguém se encontra sem objetivo. A simpatia ou a antipatia não se fazem num minuto. São obras do tempo. A confiança com que nos entendemos, os laços de afeição que nos aproximam, desde ontem, não constituem simples eventualidade, o acaso não existe. Certamente, forças superiores intangíveis nos reúnem, de novo, para algum trabalho a realizar. Procedemos do passado, assim como o dia de hoje é a continuação do dia de ontem, na sequência das horas. Na Terra, experimentamos e somos experimentados, em marcha constante para outras esferas e, de mundo em mundo, como de degrau a degrau, alcançaremos a gloriosa imortalidade. As considerações transcendentes de certo iriam longe, mas Livia e Blandina surgiram, de súbito, e os convidaram, presenteiras, para um leve repasto de frutas e refrescos. Os dois amigos aqueceram, contentes. Taciano, naquela segunda noite de palestra, mostrava-se mais alegre, mais expansivo. Reportou-se ao contentamento da filhinha, na expectativa de afeiçoar-se mais intimamente à mestra e comentou os planos que ele mesmo delineara, feliz. Basílio passaria a residir numa casa próxima da Vila Vetúrio, onde o afinador encontraria amplos recursos para instalar-se condignamente com a filha. Estariam todos, desse modo, em permanente comunhão. E o entusiasmo, que é sempre o responsável pelos milagres da alegria, materializou o projeto, sem perda de tempo. Numa semana, verificou-se a desejada alteração. Pequeno sítio foi alugado para o filósofo, e a primeira manhã de passeio para Taciano, Lívia e Blandina despertou numa admirável festa de luz. O bosque orvalhado era fartamente percorrido por brisas frescas, que perpassavam pelas flores, carregando-lhes o perfume para longe.
Aves delicadas atitavam e gorjeavam nas árvores esguias e ramalhosas que se mantinham verdes e lindas, como ofertas vivas da terra ao céu sem nuvens. Enquanto a menina, corada de sol, perseguia, curiosa, um grupo de borboletas, Tassiano parou à frente de um ninho cheio de filhotes em plumes e, mostrando-o à companheira de excursão, exclamou emocionado: "Quanta alegria nesta família feliz!" A moça contemplou o quadro, com grande enlevo, e concordou, contente: "A natureza é sempre um livro divino." O patrício fitou-a, com indisfarçável ternura, deixando transparecer os sentimentos indefiníveis que lhe afloravam na alma e considerou: "Lívia, há momentos em que, por mais se nos fiche a confiança nos deuses, mais se nos torna o coração um labirinto de perguntas sem resposta. Por que motivo um pássaro pode fazer a própria casa em harmonia consigo mesmo e um homem